De volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, fundador do MBL. Kim, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, Kim, nós temos uma pauta diferente, mas vamos falar das notícias que nós tivemos desde ontem à noite, essa questão envolvendo o Supremo, o ex-procurador Rodrigo Janot, todo esse impasse que se cria, decisão de ontem também do Supremo, a votação, que pode anular parte das decisões da Lava Jato. Como é que você vê toda essa situação que nós temos no Brasil hoje? É um cenário absolutamente desanimador, né? A política brasileira, o judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro, tudo virou um grande manicômio, né? E um manicômio que, infelizmente, tem nas suas mãos o futuro de todo o país, né? Os rumos de toda a população. Num momento difícil que a gente vive, a gente ainda está numa crise econômica. Começamos a dar algum sinal de recuperação, mas não tem país que se recupere com instituições em que o Procurador-Geral da República entra armado para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal e que o Supremo Tribunal Federal decide mudar sua jurisprudência aos 45 do segundo tempo para anular condenações da Operação Lava Jato e que a própria Operação Lava Jato pede um semiaberto para o ex-presidente Lula. Então, sinceramente, não tenho nem o que comentar disso. Dá a impressão que tem um jogo de forças muito maior, que se tenta marcar espaço. Agora, na verdade, você tem um abalo da imagem das instituições de modo geral, né? Exatamente. Aliás, para mim, eu não tenho nem a sensação de que existe um jogo de forças. Para mim, realmente está todo mundo louco, ninguém tem a menor ideia do que está fazendo. Porque mais grave ainda. É absolutamente, pelo menos quando há o jogo de poder, todo mundo ainda tem certa noção de preservar o que está aí, porque ninguém quer chegar ao poder e tomar um país que está completamente desorganizado. A sensação que eu tenho é que está todo mundo se matando sem racionalidade nenhuma, levando o país para o buraco, e isso envolvendo o parlamento, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o presidente da República. Você teve recentemente a extinção do COAF, né, e a permissão para que indicados políticos não precisam ser concursados, né, não precisam ser servidores de carreira para o IFE, né, que é o novo COAF sob a tutela do Banco Central. Você teve recentemente o Congresso Nacional aprovando a lei dos partidos políticos também, uma coisa que não é prioridade do país e é uma coisa que em vários pontos era um escárnio, né, permitia utilizar dinheiro público para pagar advogado em processo criminal. Agora ficou para processo eleitoral e o presidente da República não vetou, não entendi por que ele não vetou ele o uso vetou de advogado alguns para processo pontos, eleitoral. sancionou outras, mas a impressão que tem é que dá margem até para Caixa 2, porque advogado pode ser pago, né? Mas não tem a questão do financiamento de campanha, mas a campanha volta. Você, como líder de um partido, como é que você vê a situação agora de financiamento mesmo? O que muda para as eleições do ano que vem? Olha, eu acho que o grande debate ficou para a lei orçamentária anual, né, que é sobre o valor do fundo eleitoral. A minha posição é de que cada um que se vire com o financiamento da sua campanha, com a sua militância, com voluntário, etc., porque é assim que deve ser numa democracia em que as pessoas... Primeiro que eu defendo o voto facultativo, acho que vota quem quer, né? Hoje o voto já é facultativo, só que na prática, né, você vai lá, paga a multa e ponto, ninguém deixa de... O voto em branco, né? O voto branco nulo, ninguém vai votar obrigatoriamente porque a legislação obriga, mas para estar claro no jogo democrático, para a gente não ter que pagar a multa, eu acho que o voto deveria ser facultativo, vota quem quer, quem tem interesse, quem não tem fica em casa, não tem problema nenhum. E outro ponto, financia a campanha política quem quer também, quem não tem interesse também não precisa tirar a mão no bolso. Eu posso apoiar o candidato, posso votar no candidato, mas posso não querer financiar a campanha dele. Pior, no sistema público não interessa quem eu apoio, se é do PT, se é do PSL, eu financio a campanha dos dois, né? Eu, pessoalmente, defendo o financiamento privado, aí colocam, não, mas o financiamento privado que gera corrupção. Isso aí é a tese de que os políticos são anjinhos, né? Os políticos são inocentes e aí vai lá o dinheiro, vai o capital, vai o empresariado não chega, né? E corrompe o político, né? Que é um negócio quase russoniano, né? O político nasce bom, vem o empresário, compra e ele fica mal, né? Se carteliza, o mercado compra o político e ele fica mal. Não, a única coisa que aconteceu com a proibição de doação empresarial foi que quem tinha legitimamente a doação empresarial, quem seguia a lei, deixou de ter esse financiamento legítimo. Quem já descumpria a lei,
está recebendo via Caixa 2 do mesmo jeito. E tem o caso dos laranjas, tem uso irregular de dinheiro. A gente viu vários escândalos, inclusive envolvendo o partido do governo. Do presidente da República. Isso sem falar também na questão da facilitação do crime organizado acessar a política, porque ele tem vários CPFs diferentes. E só com doação de pessoa física, ele pode distribuir esse dinheiro, que até, salvo engano, né, até R$1.000, você não precisa ter a renda declarada para fazer a doação. Então, pode vir de qualquer lugar, você faz uma lavagem de dinheiro institucional, chancelada pela nossa legislação, sob o falso pretexto de combater a corrupção. E essa é uma preocupação grande que você tem com relação à composição do Congresso. Agora, Kim, como é que você avalia hoje a situação que você encontrou no Congresso? Você imaginava que tinha muita coisa diferente, mas se apostou muito na renovação, e a gente vê que essa renovação não tirou vícios antigos, não botou muita gente inexperiente, que é atropelada por determinadas decisões. Como é que você está convivendo com isso tudo? Bom, basicamente, é exatamente isso que você colocou. Acho que, em primeiro lugar, a renovação não necessariamente é positiva. Tem renovação para melhor e tem renovação para pior. Tem gente que, efetivamente, está lá para fazer diferente, para debater pauta, para debater país, não regionalismos, ou não fazer um voto mesquinho ali do chamado centrão, né, que não vota de acordo com o que o país precisa ou com o seu pensamento, mas sim de acordo com a emenda ou com o cargo que vai te beneficiar numa determinada região e fazer com que você se eleja. É essa prática de centrão que domina hoje o Congresso Nacional. Vide a votação da lei dos partidos políticos recentemente. Não é do interesse do país votar essa legislação, não teve nenhuma grande mudança significativa e as mudanças que tiveram, na minha opinião, além de absolutamente impopulares, são negativas para o país, são negativas para o processo eleitoral. Mas aí entraria teu partido também, né? Entra o meu partido também, não isento de nenhuma maneira nenhum dos meus colegas de partido que votaram a legislação, de outros partidos que votaram também a legislação. O centrão é suprapartidário, né? E nisso, quando você reúne... Mas é uma representação da velha política, né? Eu pessoalmente não acredito em velha política, eu acho que é boa e má política. É a velha prática que a gente tem de política no Brasil, que é meio viciada. É porque velho, para mim, necessariamente você vincula o que é velho com o que é ruim. Eu não acredito nisso mesmo, porque a origem da política é virtuosa, né? A velha, ruim política. É a má política, né? Porque a velha mesmo, quando surgiu na sua origem, a antiquíssima política é virtuosa, né? Ela surge justamente para solucionar o conflito da sociedade de maneira civilizada. Né? Você veio do MBL que acaba de soltar um documentário, lembrando todo o papel que teve no processo de impeachment da presidente Dilma, mas MBL que hoje está passando por uma revisão de postura. Não é? Vocês foram muito relacionados ao governo Bolsonaro, que você tem feito críticas pesadas a ele, aos filhos, ao próprio partido. Como é que está o MBL hoje? Para que lado vai? Olha, o MBL continua defendendo o liberalismo como sempre defendeu. Acho que a mudança na forma em que a gente passa a nossa mensagem recentemente, né, que a gente tem chamado de MBL 3.0, é basicamente um resgate do liberalismo político, né, que é a essência do liberalismo. Né? Quando se discutiu a origem do liberalismo, ou mesmo do conservadorismo, Burke, quando escreveu as reflexões sobre a Revolução na França, ele não estava discutindo aborto, não estava discutindo droga, não estava discutindo casamento gay, que basicamente hoje é o que se define ser um conservador, né, no debate superficial que a gente tem hoje. E aí é mais costume, né, também entra nessa história e não politicamente. O que não tem absolutamente nada a ver com conservadorismo. Assim, você pode ter diferentes opiniões sobre esses assuntos sendo um conservador, porque conservador essencialmente é um conservador político, né? Aquele que acredita que você preserva as instituições para fazer as modificações de maneira gradual, preservando aquilo que foi bom, porque o que é preservado até determinado momento na sociedade, o conservador acredita que sobreviveu ao tempo por uma boa razão, né, provavelmente, e mudar aos poucos para não cometer os mesmos erros do passado e tentar mudar tudo de uma vez e matar várias pessoas, como acontece em toda revolução. O liberalismo é a mesma coisa, né? Surge justamente para você trazer a participação popular, trazer o debate político, você acabar com a monarquia absolutista. Agora, hoje, esse debate é basicamente se você é a favor ou contra o casamento gay, se é a favor ou contra a legalização de drogas, se você é a favor ou contra a privatização, se é a favor ou contra a reforma previdenciária, e isso não está na essência nem do liberalismo nem do conservadorismo, politicamente falando. O que está na essência é preservar as instituições e reconhecer o outro como uma pessoa legítima, inclusive quando ela discorda de você, para você também ser legítimo no debate público. Agora, aqui, enquanto a gente pega aquele MBL do documentário, né, que lembra a origem mesmo, o que fez, o papel importante que teve no impeachment, o que você acha que deveria ter feito diferente? O que eu acho que deveria ter feito diferente? Desde aquela época, não exatamente naquela época. Eu acho que o principal erro do MBL foi no discurso ter misturado aqueles de esquerda que participaram do governo, que efetivamente cometeram crimes, daqueles que simplesmente eram de esquerda. Misturar aqueles que discordavam da gente
com aqueles que discordavam e eram criminosos. Né? Fazer disso um negócio só, o que superficializa o debate, o que faz com que efetivamente você crie uma espécie de maniqueísmo ali de bem contra o mal, e não é assim. Né? Assim como você tem gente de direita bem intencionada, você tem gente de esquerda bem intencionada, você tem gente de direita mal intencionada e gente de esquerda mal intencionada. Acho que isso precisa ficar claro no debate público. E a ligação que vocês acabaram tendo com o governo? Com o governo Bolsonaro. Com o governo Bolsonaro? Porque vários se elegeram exatamente no respaldo de um apoio de discurso de direita e Bolsonaro acabou sendo símbolo da direita nas eleições. Sim, mas eu não acredito que nenhum candidato do MBL tenha sido eleito em razão do Bolsonaro em si, mesmo porque no primeiro turno não houve apoio ao Bolsonaro, não tinha foto do Bolsonaro no santinho dos candidatos do MBL, pelo contrário. Pelo discurso, né? A gente sempre manteve uma postura crítica, né? No segundo turno, de todo modo, eu votaria no Bolsonaro novamente, com todas as críticas que eu faço ao governo e críticas duras que eu faço ao seu governo, principalmente recentemente no que tange respeito às instituições e combate à corrupção, né, que tem deixado muito a desejar, ao meu ver, pela razão pessoal dele e do relacionamento dos problemas que o filho tem com a justiça, o senador Flávio Bolsonaro. Mas, no segundo turno, era Haddad ou Bolsonaro e não tinha muita escolha a ser feita. Então, nesse sentido, da campanha em si, eu não vejo arrependimentos. Eu acho que era o caminho que se tinha. Infelizmente, a gente não conseguiu um nome mais qualificado, a gente não conseguiu um nome efetivamente liberal. E a alternativa que sobrou foi, geralmente o que acontece na eleição majoritária, um voto contra, né? E agora tem uma proximidade com o Novo, é isso mesmo? O Fernando Holliday tem conversado com eles. Você também pode ter essa proximidade com o Novo? Não, na Câmara eu tenho atuado bastante junto ao Partido Novo. Eu pessoalmente não tenho perspectiva de sair do Democratas porque tenho completa liberdade, inclusive para falar mal e para falar contra os posicionamentos do próprio partido, que foi a liberdade que eu exigi desde o início e que eu tenho em plenário, inclusive, utilizando o tempo até do próprio partido de liderança para falar mal dos posicionamentos do partido. Então, essa liberdade que eu tenho, para mim, é o mais importante. Agora, já existem vários membros do MBL que são filiados ao Partido Novo, como são filiados a outros partidos. Sem dúvida, o Novo hoje, ideologicamente, se aproxima mais dos ideais do MBL e é natural que lideranças como o Fernando Holliday se aproximem do partido, ainda mais nessa janela partidária municipal que a gente tem para essas eleições, né? E ainda mais levando em consideração, por exemplo, que o meu partido e o partido do Fernando Holliday, Democratas, deve apoiar Bruno Covas à Prefeitura de São Paulo, o que, na minha opinião, é um absoluto desastre. Eu não vejo nenhuma pessoa, além do próprio Covas, votando nele, porque, primeiro, que ele é de direita demais para ter o voto da esquerda, e é de esquerda demais para ter o voto da direita. E, segundo, que, pragmaticamente, a cidade nunca esteve tão largada, assim, é comparável ao período da gestão Haddad. Então, também entendo perfeitamente o vereador Fernando Holliday querer mudar de partido no momento em que o nosso partido apoia alguém que, não tem a menor chance de vencer e, segundo, seria pior se tivesse, porque seria mais uma gestão absolutamente desastrosa. Perfeito. Quem quiser ver o documentário, onde vê? Rapidamente. Vê no YouTube e também no... Meu Deus, só porque você falou rápido, travou minha cabeça. No iTunes e no Google Play. No YouTube, iTunes, Google Play, NetNow, todas as plataformas aí de streaming. Perfeito. Conversei aqui com Kim Kataguiri, que é deputado federal por São Paulo, pelo DEM de São Paulo. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Laerte.